Fala pessoal, veja só o vídeo desse homem que em entrevista ao Flow falou sobre sua experiência e conhecimento sobre o lobisomem. Curta só esse corte tirado direto do canal. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer. Relatos semanais sobre lobisomem aqui no canal e bora pro vídeo. Tem época do ano também? Tem. No inverno acontece mais. E na lua nova. Pelo menos a minha experiência é essa, eu já vi outras estatísticas assim também. A lua nova seria a escuridão total, né? Uma parada meio sinistra que é a escuridão total, né? Quando não tem lua, porque quando tá a lua cheia, ilumina tudo. Uhum. A lua nova é a escuridão total. Eu já vi pessoas falando... Inclusive falei com a Gilda Amora, que é uma pesquisadora há décadas disso. Terapeuta, cuida dessas pessoas que têm... trata as pessoas que têm traumas com essas experiências, enfim... E a Gilda fala, não, falei com pessoas que... pescadores falavam, não vá pescar na lua nova, que aparecem seres aí que são... Tá maluco. Então na lua nova de inverno, geralmente, é quando... É quando é pra você não ir pescar, então. E tem os seres, aí é interessante isso, que não é lenda isso. Isso eu já falei com várias pessoas que viram nessa época. A quaresma, que são os 40 dias que depois do carnaval, né? Aí eles veem alguma coisa específica? Aí vem os seres, são os seres de olhos vermelhos. Eles vêm nas florestas com muita frequência. E na Sexta-feira Santa é o auge. Na Sexta-feira Santa. Onde? Lá na... Qualquer lugar, zona rural, qualquer lugar que tenha floresta, mato, esses seres atacam pessoas, às vezes não atacam, às vezes só assustam. É como se eles estivessem tentando sempre te induzir ao medo porque eles gostam daquela sensação de medo, sabe? Porque às vezes eles não atacam ninguém, eles ficam só assustando. Uhum. E por isso que esses caras do Pentágono associam como demoníaco. Porque se você olhar, a quaresma é um período mais sagrado que tem para os católicos, o jejum, né? Oração, jejum e a Sexta-feira Santa, né? É o auge, né? E eles aparecem nesse auge. É como se fosse um ser que conhecesse isso e estivesse blasfemando, sabe? Ó, eu vou assustar mesmo na hora que eles acham que é a hora mais sagrada. Isso... Tá, entendi. Mas isso varia de cultura para cultura? Porque, por exemplo, você está falando de Brasil, América do Sul, ou você está falando de mundo? Isso no Brasil. Tá. Não sei no mundo, tá? Desses seres, mas esses seres... Isso no Brasil, zona rural é muito forte, lobisomem. E aí, lobisomem não é só aquele cara do filme com cara de cachorro. Lobisomem é um guarda-chuva para vários seres de olhos vermelhos peludos. Grande parte deles tem cara de porco, mas eu já percebi que não é porco, é morcego. O morcego tem aquele focinho com aquele narizinho. É como se fosse um morcego. E vários deles, casos que eu vi no Ceará, por exemplo... Cara, no Ceará, o ser, ele só vem quando tá escuro. Se o cara põe uma luzinha no galinheiro, o pessoal de casa aí, se não quiser ter animal atacado, bota uma luzinha. Ele só vem na escuridão. E aí ele vai o porco tava dentro de um chiqueirinho que tinha 1,5 m, cara, de altura, de madeira. Não tinha como passar nada ali. Um porco de 40 quilos, um porcão. O bicho não fez barulho nenhum porco gritou, e porco é um animal que grita muito. Parecido com um ser humano, inclusive, o grito. Ele pegou um porco de 40 quilos, botou fora, não derrubou nada, não quebrou nada, botou fora, tirou o coração e fígado, tirou todo o sangue, deixou o bicho lá, limpo igual um açougue, e não tinha um sangue, cara, em volta. Seco. E cortes cauterizadas. Ele cortava e já ia queimando. Quem que faria isso? Que ser que não existe isso, sabe? Isso acontecia lá, justamente, tá muito forte também na época de quaresma, etc. Liga a luz, então. Liga a luz e oração e talvez... E na oração prato, o pessoal orava muito, né? Se reuniam nas casas para fazer corrente de oração, né? Nunca pesquisei isso, nunca vi ninguém falar, mas talvez eles começaram a perceber que a oração afastava, né? Tem casos no Nordeste, cara... E o ser desce, o senhor começa a rezar e o ser foge. O ser vai embora. Quando começa a orar. Então você vê que esses caras do Pentágono, eles estão exagerando? Então, com certeza, porque são católicos mais fervorosos, não são nem católicos, são protestantes lá, mais fervorosos, das antigas, raiz mesmo, né? E claro, eles jogam muito pro lado deles, né, da religião. Mas não é à toa também. Às vezes pode ser talvez apenas não necessariamente... Vamos lá. Às vezes a intenção de fazer aquilo ir embora, assim como a intenção de fazer com que se aproxime, a intenção de fazer com que desapareça, pode ser que faça desaparecer. É por isso que eu acho que não depende de religião. Só que aquela pessoa, como é religiosa, acredita tanto naquelas palavras que são sagradas, funciona.
que dá funciona. certo. Uhum. Ela poderia estar em qualquer outra religião. Aham. Na Ubanda, sei Ou lá. apenas a intenção, às vezes, se fosse forte o suficiente. Né? Entendi. Isso tudo, claro, conjectura, né? A gente não sabe como é que funciona. Eu acho que é exatamente o que você falou. Acho que a intenção dela, a consciência dela vibrar em direção a afastar e ela achar que tem alguém por trás poderoso com ela, e às vezes até tenha, né? Aham. É o que vai fazer esse troço. Isso no Nordeste acontece direto, cara. Direto. Cara, eu lembro da minha avó e do meu avô me contando histórias, assim, assustadoras, mas pra mim, história, tá ligado? Assim, felizmente eu nunca vi nada disso, irmão. E eu acho que eu vou me manter em grandes centros e longe de florestas. Eu tenho um evitar. plano, esse plano. Isso é muito arriscado, porque pode acontecer o que aconteceu com essas pessoas que a gente vê ao longo da história, né? Com o próprio Angelanda, etc. Você olhar nos olhos desses seres é muito perigoso. Mas eu tenho a meta de, na quaresma, eu vou para essas florestas onde acontece e eu quero ver esse troço. E tô pensando, mas eu acho que vai acontecer. E registrar isso. Porque eu acho que ninguém nunca fez isso. Cara, ó, não precisa nem um bagulho muito doido, não. Leva, sabe o quê? Como é que é o nome daquela câmerazinha que a gente tem aqui? Aquela manjada pra cacete. Que é GoPro. Não, a Osmo Pocket. Osmo. Leva uma Osmo Pocket e já era. Agora Aí, sim. ó, deixa gravando e aí pode se desesperar à vontade, irmão, né? Agora sim, por pesquisar isso, eu entendo o quão perigoso e arriscado é. Então eu vou me preparar de todas as formas que... Religiosamente, Religiosamente, jejum, oração... Porque eu fui criado. É o que você falou, acho que a intenção é que importa. Então, depende da religião. Como eu fui criado no catolicismo, eu conheço mais disso. Então, eu vou nesse caminho. Mas eu acho que qualquer religião, se você for no lado dessa intenção positiva, você vai ter as proteções ali. Então, eu vou fazer Mas isso. de certo, de qualquer... Vamos lá. E aqui eu vou te provocar, tá bom? Puta, será que Deus ia achar... O cara que tu vai pedir a proteção... Sim. Puta, ele era... Porra, eu vou te proteger, mas fica em casa que eu não preciso te proteger, porra. Sim. Você tá se arriscando à toa, né? Você que tá querendo ir lá, você tem um livre-arbítrio, né? Agora eu acho assim. Eu jamais faria um ritual ou uma ação pra fazer aparecer. Tá. Porque eu Forçar acho a que barra. as coisas... Isso é muito perigoso. E eu conversei com pessoas que se ferraram por conta disso. Mas acho assim, se a minha intenção é apenas coletar informações do fenômeno e observar para dar a verdade para a população, porque assim, eu tenho me tornado muito mais apegado à minha religião depois em que esses fenômenos começaram a acontecer. Porque eu, como cientista, engenheiro, desde pequeno, já não era ainda assim, óbvio, mas eu já tinha essa veia, né? Eu lia a Bíblia e eu achava muita fantasia. Os monstros, os demônios, os seres. Eu falava, cara, isso é muito fantasioso e tal. E isso me desmotivava na minha crença. Uhum. Porém, quando você vai pesquisando esse assunto, cara, tudo que eu tô vendo tá na Bíblia. As coisas estão previstas lá, por mais absurdas que sejam, tá? Então isso me faz ter uma fé, fortalecer a fé que eu não tinha. E por quão perigoso eu sei que é esse assunto, eu tenho visto onde ele pode chegar, eu vou me fortalecer nisso com esse intuito de coleta de informação e observação, porque eu acho que se eu pego isso e consigo mostrar para a população o que está acontecendo, as pessoas também vão começar a procurar mais a sua fé, isso vai ser positivo.